21 dias de oração pela Igreja Batista Monte Cristo. Sexto dia. Quem ama, serve. João 21, verso de 1 a 19. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. João 21, verso 15. Vivemos um tempo de egoísmo como nunca na história. As pessoas só se importam consigo mesmas e sempre olham para as situações sobre as perspectivas de benefício próprio. Em outras palavras, o que eu ganho com isso? O evangelho que tem sido pregado só enfatiza os benefícios que vamos ter, mas não fala de uma vida piedosa, que ama o próximo como a si mesmo. As pregações de hoje só enfatizam o receber e nunca o dar. A realidade da nossa sociedade pós-moderna é a preocupação apenas com sentimentos, ou seja, se me sinto bem, eu faço. Caso contrário, que se danem os outros. Vivemos situações da mais completa falta de compromisso em todas as áreas. É nesse contexto que vamos considerar o texto que lemos. Jesus aparece aos seus discípulos após haver ressuscitado em uma praia quando eles, em um momento de muita frustração, decidem voltar à pesca e, após uma noite inteira de inúmeras tentativas, não haviam conseguido pescar nada. Quando Jesus ordena que lancem as redes à direita do barco e essas ficam cheias de peixes, João declara: É o Senhor. Pedro então se lança nas águas e sai ao encontro do Senhor. O que teria passado na cabeça de Pedro naqueles momentos? Será que ele teria se lembrado da primeira pesca, quando algo muito semelhante aconteceu? Naquela ocasião, Jesus os chamou para serem pescadores de homens, e eles deixaram as redes e o seguiram. Talvez Pedro estivesse tomado por um sentimento de frustração, porque Jesus havia morrido. Ele não sentia e não sabia como fazer para pescar homens. E, além disso, também não havia negado o Senhor. Depois de terem jantado, Jesus tem uma conversa bem particular com Pedro, quando ele reforça o chamado de Pedro para ser discípulo, e é sobre isso que vamos falar. Primeiro, qual é o principal critério para se tornar um discípulo? Amar o Senhor. Pedro havia pisado na bola, pois negou o Senhor. Aquele era um dos últimos momentos de Jesus com Pedro, que iria se tornar um dos principais líderes da igreja nascente. Entretanto, Jesus não lhe deu nenhuma instrução como fazer, para onde ir, e não fez nenhum planejamento estratégico. Jesus simplesmente fez uma pergunta: Você me ama? 2. Jesus declarou que quem ama serve. Quando Pedro respondeu afirmativamente que amava o Senhor, então Jesus pediu: Cuida de minhas ovelhas, pastoreia o meu rebanho. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a Pedro que aquele que ama o Senhor deve fazer algo para ele. Há um propósito. Como servir? Apacentando as ovelhas. É isso que Jesus requer de nós. Vemos muitos querendo servir, mas não se importam com as ovelhas. Pelo contrário, muitos até mesmo usam e manipulam as ovelhas. Mais uma vez, Jesus perguntou a Pedro: Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. B. Tendo compromisso.
Muitos estudiosos dizem que Jesus perguntou a Pedro 3 vezes para lembrá-lo da tríplice negação. Independentemente disso, Jesus quis enfatizar a seriedade do assunto, chamando a atenção para o compromisso, servi-lo com compromisso. É impressionante o descompromisso de muitos crentes, negligenciando a missão que lhe foi concedida. Crentes que não querem compromisso existem muitos. Só querem os benefícios do Evangelho, mas não o comprometimento. Tornando-se um rebanho consumista, conduzem sua vida e seu ministério de qualquer jeito, sem excelência, sem nenhum cuidado. 3. Dispondo-se ao sacrifício. No dia do seu chamado pastoral, Pedro foi avisado de que morreria por causa do Senhor e sua morte iria glorificar a Deus. Você estaria disposto? Nós vivemos em um país em que somos livres para falar do Senhor. Entretanto, existem lugares onde as pessoas são mortas apenas por terem uma Bíblia ou mesmo pronunciarem o nome de Jesus. Mas, mesmo em uma situação confortável, poucos estão dispostos a sacrificar, abrir mão, renunciarem de suas vidas em favor do Evangelho, de modo a cumprir a missão que recebemos do Senhor. A Bíblia fala da viúva que deu 2 moedas, da viúva de Serepta, de Sidom, que deu sua farinha e azeite a Elias, do jovem que deu 5 pães e 2 peixes, como uma semente para a multiplicação que Jesus operou. A pergunta natural é: você ama o Senhor? Você está disposto a servi-lo? Você está disposto ao compromisso? Você está disposto ao sacrifício? Quem ama, serve. Motivos de oração. Primeiro, que o amor que dissermos ter com Deus seja produzido em ações de servir pelas pessoas. 2. Ore pelos motivos novos crentes. Aqueles que estão iniciando a vida cristã para que cresçam na fé e conhecimento de Jesus e por mais vidas convertidas ao Senhor, pelo uma pessoa por semana. Motivos de oração das crianças. Para que as crianças salvas coloquem as suas vidas nas mãos de Deus para servi-lo com muito amor e dedicação.